Bom, então vamos começar essa aula aí, dando continuidade, né, à primeira aula aí. Eu estava falando com vocês, né, aquele vídeo, né, a nossa última aula aí, eu estava falando com vocês sobre a célula, né, e falei sobre as partes da célula. Falei assim, olha, a célula, ela tem um centro de comando, né, que é o núcleo, nas células que têm núcleo, nas células eucariontes, e as células que não têm essa membrana nuclear é aonde está o material genético, porque o material genético fica nadando no citoplasma das células que não têm núcleo, tá bem? Então, toda célula, ela tem seu centro de comando. Onde é esse centro de comando, Amanda? Aonde está localizado, né, guardado o DNA, aonde está o material genético, é o centro de comando das minhas células. Nas células que têm núcleo, o centro de comando é o núcleo. Nas células que não têm núcleo, o centro de comando é aquela região ali em volta do DNA, tá bem? Tá claro isso, né? Bom, e aí eu falei com vocês que esse centro de comando, ele envia ordens, né? Ele envia mandatos para serem realizados, né? Pelas organelas que estão no citoplasma da célula. Então, a gente tem um núcleo, que é o centro de comando de uma célula, e desse centro de comando envia ordens para o citoplasma, né, da célula, e lá no citoplasma eu tenho meus funcionários, eu tenho os meus empregados, né, que vão acatar, que vão obedecer a ordem que saiu do núcleo aí, tá? Essa ordem, né, eu falei com vocês aí no primeiro horário, né, na aula do primeiro horário, essa ordem, ou a aula de semana passada, semana passada a gente também viu isso. Mas eu falei com vocês que essa ordem, ela sai do núcleo, tá? De forma pequena, de forma menor, resumida. Essa ordem que sai do núcleo e vai para o citoplasma, ela é chamada de RNA mensageiro, justamente porque ele está levando a mensagem do núcleo para o citoplasma, tá? Por isso que ele é chamado de RNA mensageiro. Então, só para clarear a nossa cabeça aí, para a gente ver se a gente está entendendo a matéria. Toda célula tem seu centro de comando, que é onde está um material genético, aonde está o DNA. O DNA, ele é um material genético gigante. Ele tem duas fitas, né? Ele é maior, ele é enorme, tá? E aí, ele é que envia ordens para os funcionários. Ele envia ordem para as organelas que estão no citoplasma, para essas organelas trabalharem, produzirem substâncias. A substância que o DNA quer que seja produzido agora. Então, é ele que manda, tá? Só que o DNA, ele é muito grande. E aí, ele não consegue ele sair do núcleo e ir lá mandar nas organelas, dar ordem para as organelas. Ele envia, então, uma mensagem, tá? Como ele não consegue aí sair de dentro do núcleo, porque ele é muito grande, ele envia uma mensagem, então, que essa mensagem vai sair do núcleo e vai até o citoplasma. Essa mensagem é curtinha, consegue passar no poro, no buraquinho que tem na membrana nuclear. A membrana nuclear, viu, gente? Ela é cheia de espaços assim, ó, buraquinhos, tá? Bem pequenos, por onde sai essa mensagem, tá? O DNA, por ser muito grande, ele não consegue passar nesse buraquinho. Por isso que ele se transforma em uma mensagem menor, mais curtinha, para conseguir sair aqui, ó, de dentro do núcleo e ir para o citoplasma para poder mandar nas organelas aí.
tá? Essa mensagem que sai é o RNA mensageiro. O RNA mensageiro, ele é menor, ele é curtinho, ele só tem uma fita, tá? Vou compartilhar aqui com vocês um desenho, tá? Mostrando aí o DNA, para vocês verem como o DNA é grande, e mostrando o RNA, para vocês verem como o RNA é menor, é mais curtinho, é mais resumido, tá? Só para vocês verem a diferença. Depois eu vou explicar as outras coisas que está mostrando nesse desenho aqui para vocês, mas por enquanto eu quero só mostrar a, o desenho do DNA e do RNA. Tá dando para vocês verem? Falem aí para mim, alguém. Sim. Sim. Então, olha aqui, olha. Olha o DNA como ele é maior. Ele é mais espesso, porque ele tem essas duas fitas e aí não consegue passar lá no buraquinho da membrana nuclear, da membrana do núcleo. Já o RNA, olha para você ver, o RNA ele é só uma fita, como se fosse uma cobrinha, né? Ele é bem mais simples, ele é bem menor, por isso que ele consegue passar, tá? Depois eu vou explicar as outras diferenças, mas a diferença primordial é essa. O DNA é maior, né? E ele tem duas fitas. O RNA é menor e ele tem uma fita, tá? Bom, vamos voltar aqui para a minha tela aqui. Bom, e aí, na nossa última aula, eu cheguei a falar com vocês de que quando o DNA, né, que eu falei, eu dei o exemplo para vocês como se o DNA fosse o livro de receita de um restaurante de comida mineira. Então, o DNA é um livro dessa grossura, assim, ó, enorme o livro. E aí tem receita de pão de queijo, de goiabada com queijo, de doce de leite, de feijoada, de feijão tropeiro, de couve, de ovo frito, enfim. Tem receitas de broa de fubá, né? Tem receitas só de comida mineira. Então, o DNA, ele é grandão, né? Ele é como se fosse um livro de receitas só de comida mineira. O que aconteceria, né, se eu tivesse que cortar? Aí, quando eu sou dona de um restaurante, eu escolho o cardápio, eu escolho as comidas que vão ser feitas em cada dia, né? Então, por exemplo, hoje eu escolhi que a sobremesa vai ser pudim, tá? E a comida vai ser feijoada. Então, eu vou lá nesse meu livro de receita, que é enorme, escolho lá qual é o pedaço do livro, qual que é a página do livro que tem a receita da feijoada, que tem a receita da sobremesa, que vai ser o pudim. Se eu arrancar a página desse livro, que tem a receita da feijoada e do pudim, e entregar para os meus cozinheiros, né, lá no meu restaurante, o que vai acontecer com o passar do tempo? Os cozinheiros lêem a receita e jogam ela fora. O que vai acontecer com o meu livro? Ele vai diminuindo, né? A receita vai sumindo, né? Vai chegar uma hora que eu vou procurar receita de feijoada, não vai ter receita de feijoada ali, porque eu ranquei ela, né? Quando eu escolhi ela num dia e mandei ela lá para os cozinheiros e eles leram a receita e jogaram fora. Então, para não perder as informações do meu livro de receita, para eu não perder as informações do meu DNA, o DNA ele faz uma cópia de um pedaço dele. E essa cópia é o RNA mensageiro, tá? Assim como eu, dona do restaurante, escolho lá, página 90 é a receita de feijoada. Eu vou fazer um xerox da receita da feijoada, então eu vou xerocar a página 90 e vou entregar o xerox, vou entregar o meu xerox para os meus cozinheiros, porque se os meus cozinheiros perderem o xerox, para mim não tem problema. A receita original está no meu livro de receitas.
A mesma coisa é o DNA. O DNA, ele não sai do núcleo, ele não vai lá para o citoplasma, porque senão ele vai diminuindo, o DNA vai acabando dentro do núcleo. O que ele faz? Ele escolhe um pedacinho dele que tem a receita de uma substância que ele quer que a célula produza agora, porque a célula está precisando dessa substância agora. Então, ele escolhe um pedacinho dele que tem a receita dessa substância, ele copia essa receita em um outro formato, que é um formato mais curtinho, de uma fita, que é o RNA mensageiro, e ele manda essa mensagem, esse RNA mensageiro, para o citoplasma. Esse RNA mensageiro vai sair do núcleo e vai lá para o citoplasma, tá? Tá claro isso, pessoal? Sim. Sim. Vamos ver quem sabe aí. Qual é o nome de quando o DNA ele se transforma nesse RNA mensageiro, nessa mensagem curtinha? O nome desse processo? Transcrição? Muito bem. Quem falou? Yasmin. Muito bem, Yasmin. O nome desse processo é transcrição, tá? Agora eu vou compartilhar uma imagem com vocês. É um desenho que vai ajudar vocês a entenderem tudo que eu estou explicando, tá? Depois eu sugiro vocês fazerem esse desenho no caderno de vocês, ok? Eu vou apresentar aqui o meu desenho. Vocês me falam aí se já vai estar mostrando para vocês aí, porque agora eu preciso que todos estejam entendendo esse desenho. Tá mostrando aí para vocês? Não. Agora tá. Agora tá mostrando para todo mundo? Sim. Tá bom. Então, olha o que o meu desenho está mostrando, o que eu acabei de explicar, o que a Yasmin acabou de me responder. Aqui eu tenho o meu DNA, olha lá, fita dupla, enorme, grandão, né? Contém a receita de todas as substâncias que precisam ser produzidas dentro da célula. E aí, ó, ele escolhe um pedacinho, uma receita, né, de uma das substâncias, e ele vai fazer assim, eu vou escrever essa receita num outro formato, numa outra folha, para eu mandar lá para os meus cozinheiros. Então, aqui, ó, o DNA ele está sendo escrito num outro formato, que é o RNA mensageiro, ó, circulei aqui para vocês verem, que é um formato mais simples, menor, que vai conseguir, ó, sair pelo buraquinho da membrana do núcleo. Então, aqui é o núcleo e aqui é o citoplasma, tá? Então, aqui, ó, o número 1, tá? Eu vou escrever aqui em cima do meu desenho o que a Yasmin falou. Como que chama esse processo mesmo? Repete pra gente, Yasmin. Transcrição. Transcrição, então, é quando eu escolho um pedaço do DNA e vou converter aquela receita daquela substância que ele quer que seja produzida agora na célula, eu vou escrever num formato mais simples, que é o RNA mensageiro, que vai sair do núcleo. Amanda, por que esse RNA mensageiro sai do núcleo? Porque os funcionários, né, os empregados que conseguem ler esse RNA mensageiro e produzir a substância, né, estão lá no citoplasma. Então, eu preciso que o RNA mensageiro saia aqui, né, do núcleo e vá lá para o citoplasma encontrar os empregados, porque aí os empregados vão obedecer e vão produzir o que o DNA está mandando aí, está ordenando que seja produzido, tá bem? Bom, mais uma coisa que eu quero explicar nessa imagem para vocês aqui do núcleo. Aqui, gente, é o núcleo. Tá vendo essa mancha vermelha que eu coloquei aqui? Tem uma região dentro do núcleo que parece assim uma nuvem, parece uma fumaça, assim. É uma mancha mais escura que a gente tem lá dentro do núcleo. Essa mancha é chamada de nucleolo.
O nucleolo, ele tem função de produzir os ribossomos, que são essas bolinhas vermelhas, tá? Então, eu não coloquei à toa, não. A cor do nucleolo é vermelho, justamente a cor dos ribossomos, para vocês entenderem de onde vêm esses ribossomos, tá? Então, os ribossomos, essas bolinhas aqui, são produzidos no nucleolo, nessa nuvem aqui, nessa região mais escura do núcleo, tá? Esses ribossomos, eles são produzidos aqui dentro do núcleo, né? Aqui pelo nucleolo, só que eles trabalham no citoplasma. Então, eles saem através, como eles são bolinhas bem pequenas, eles conseguem sair aqui, ó, pelo poro, pelo buraquinho da membrana nuclear e vem para o citoplasma, onde que eles trabalham. Aí, aqui no citoplasma, eu aumentei eles, aqui o ribossomo, tá? Eu aumentei eles só para vocês entenderem, mas é a mesma coisa, tá bem? É a mesma bolinha aí. Bom, e aí eu queria contar uma coisa para vocês, tá? O ribossomo, essa bolinha aqui, representada maior aqui, que foi produzido no nucleolo, ele é feito de um outro RNA que se enrolou e virou essa bolinha. Por isso que o ribossomo, ele tem outro nome. Ele pode ser chamado de RNA-R, que é RNA ribossomo, tá? Então, ribossomo ou RNA ribossomo é a mesma coisa. É essa organela que a gente tem lá dentro da célula, que tem função de produzir proteínas aí, tá? Então, Amanda, quantos tipos de RNA a gente tem na célula? Vocês vão ver no final dessa aula que são 3 tipos de RNA. O mensageiro, que é o que leva a mensagem do DNA para o citoplasma. O RNA ribossômico, que é o RNA que constitui, tá? O ribossomo, essa bolinha aqui que é produzida lá no nucleolo e sai também para o citoplasma, tá? E a Yasmin falou para a gente aqui do primeiro processo que a gente não pode esquecer. Isso daqui, ó, do DNA ser transformado em RNA mensageiro, é só um pedaço do DNA, tá? Só a receita de uma das substâncias que eu resolvi escrever no formato de RNA mensageiro. Esse processo nós chamamos de transcrição, tá? Bom, tá claro até aí, pessoal, que agora eu vou explicar o que é que acontece no citoplasma. Tá claro? Sim. Tá bem, então. Agora eu vou explicar o que acontece aqui do lado de fora, no citoplasma, tá? Do lado de fora do núcleo, mas ainda dentro da célula. Quando esse RNA mensageiro, ó, chega aqui no citoplasma, ele vai ser lido, ele é uma ordem, né? Uma mensagem. E aí, para que essa mensagem possa ser cumprida, possa ser obedecida, essa mensagem tem que ser lida. E quem que lê o RNA mensageiro? É essa bolinha aqui, ó, o RNA ribossômico. O ribossomo, ele lê o RNA mensageiro. Por isso que você está vendo aqui, ó, eu coloquei o RNA ribossômico ou o ribossomo bem aqui em cima, em volta do meu RNA mensageiro, porque o RNA ribossomo, ele vai descendo, ele vai escorregando, tá? Em cima da fita do RNA mensageiro. Então, o ribossomo, para ele ler o RNA mensageiro, ele vai, ó, escorregando, lendo essa fita de RNA mensageiro, tá? E aí, gente, aqui, ó, tá vendo esses risquinhos? Na próxima aula, eu vou explicar para vocês esses risquinhos que eu dei aqui na fita de RNA mensageiro. O ribossomo, ele consegue ler as substâncias que tem nessa fita única de RNA mensageiro, e aí ele consegue ler e saber quais são os ingredientes que ele precisa
para produzir a proteína, já que a função do ribossomo é produzir proteína, né? Então, ele, ao escorregar, ao ir descendo na fita de RNA mensageiro, ele vai lendo as substâncias que eu tenho nessa fita de RNA mensageiro e ele sabe quais são as substâncias que ele tem que misturar para fazer a proteína, tá? Essas substâncias são essas bolinhas que eu colori aqui, ó, de verde, roxo e rosa. Esses ingredientes são chamados de aminoácidos e nós conseguimos ele através, ó, da alimentação, de tudo que nós comemos. Então, tudo que nós comemos é desmanchado, é digerido pelo nosso sistema digestório, reduzido de forma bem minúscula e consegue entrar na nossa célula, tá? Então, os aminoácidos, eles entram na nossa célula e fica aqui no citoplasma. E aí, quando o ribossomo ele vai lendo a fita aqui, ó, do RNA mensageiro, ele tá lendo, ele fala: "Nossa, agora eu preciso aqui do aminoácido verde". Só que esse aminoácido verde aqui, ele não consegue vir sozinho para encontrar o ribossomo. Ele não sabe o caminho. Então, ele precisa de um transporte, tá? E quem que é o transporte? Tá vendo esse garfinho aqui, que parece o garfinho do capeta? Esse garfinho aqui, ó, de 3 dentes? Ele é o RNA transportador. É ele que vai transportar os aminoácidos, esses ingredientes, até o ribossomo aqui. O ribossomo é essa bolinha gordinha, tá? Então, é como se fosse o seguinte, ó. A receita da substância que precisa ser produzida é o RNA mensageiro. O ribossomo, ele é o cozinheiro. Ele tá lendo a receita e tá assim, ó. Nossa, eu preciso de ovo, eu preciso de farinha de trigo, eu preciso de leite. E isso é os ingredientes. Então, os aminoácidos é como se fosse o ovo, a farinha, o leite, tá? E aí, o transportador, que é esse RNAT aqui, ó, esse garfinho preto, ele vai grudar um desses ingredientes, um desses aminoácidos, vai grudar na pontinha aqui, ó, do RNA transportador, e aí ele vai transportar esse ingrediente aqui para o ribossomo. É como se fosse o cara da entrega lá do meu restaurante, né? Que entrega os ingredientes para os meus cozinheiros fazerem a comida, tá? Então, aqui, ó, o que a gente está mostrando nesse desenho? O RNA transportador, que é esse garfinho preto, está trazendo um aminoácido, que é o ingrediente, para o ribossomo, que é essa bolinha, que é o meu cozinheiro, poder fazer a comida, que na verdade não é uma comida. Na verdade, nós vamos produzir uma proteína. Aí, o que acontece? Tá vendo essas 3 pontas desse garfinho aqui do capeta? Esse garfinho aqui, ó, ele encaixa nesses três risquinhos do RNA mensageiro. E aí, ó, quando esse garfinho encaixa aqui, ele entrega essa bolinha verde para o meu ribossomo. É como se o RNA transportador falasse assim, ó, encaixou e falasse: toma ribossomo, toma o aminoácido verde aí que você me pediu. Aí o RNA transportador vai embora para ser utilizado para trazer novos ingredientes. Então, aqui, ó, vocês estão vendo o RNA transportador indo embora, porque ele já deixou o ingrediente, o primeiro ingrediente, que foi o aminoácido verde, tá? Aí o ribossomo agora vai escorregar para esses outros 3 risquinhos da fita de RNA mensageiro. Esse segundo trio, né? Esse segundo 3 risquinhos, o ribossomo lê e fala: eu preciso agora, né? O primeiro aqui, ó,
me trouxe o aminoácido verde. Agora eu preciso do aminoácido roxo. Aí vem um próximo RNA transportador trazendo aí, ó, o ingrediente roxo, o aminoácido roxo. E aí esse RNA transportador vai encaixar aqui, ó, nesses 3 risquinhos do RNA mensageiro e vai deixar para o ribossomo, vai falar, toma ribossomo, o segundo ingrediente que você precisa é o aminoácido roxo. E aí ele solta para ir buscar mais. O RNA transportador, ele é reciclável, ele é reutilizável, tá? Porque depois que ele deixa o seu aminoácido aqui, ele volta desocupado, ele volta sozinho para poder, né, buscar mais aminoácidos. E aí o ribossomo vai ir para o terceiro risquinho aqui, ó, o terceiro trio de risquinhos. E aí o ribossomo lê o terceiro trio de risquinhos. Ele leu o primeiro e aí precisou do aminoácido verde. Aí o RNA transportador trouxe o aminoácido verde. Ele leu o segundo risquinho, precisou do aminoácido roxo. O RNA transportador trouxe o aminoácido roxo. Agora ele está no último risquinho. E aí, quando ele lê esse terceiro trio do último aqui, né? Ele lê e fala, nossa, eu preciso do aminoácido rosa. Aí vem o transportador que já está carregando o aminoácido rosa, ele engata aqui e entrega o aminoácido rosa para o ribossomo. Aí acabou a fita de RNA mensageiro. Significa que o ribossomo falou assim, acabou a fita? Oba, acabei o meu serviço. Está pronto a minha comida. Está pronto a proteína que eu acabei de fazer. Aí o ribossomo sai, ele se descola da fita de RNA mensageiro, né? Ele fica livre para ler outra fita de RNA mensageiro que saía aqui do núcleo. E aí tá pronto, ele libera aqui, ó, a proteína. A proteína é como se fosse um colar de pérola, em que você vai juntando um aminoácido atrás do outro, tá? É como se fosse aqueles colarzinhos de miçanga que a gente usa aí. E aí, ó, quando o ribossomo solta da fita de RNA mensageiro, significa que ele acabou a obrigação dele, ele leu a fita inteira e produziu a proteína que o DNA mandou a receita para ele produzir. Essa proteína, gente, pode ser a melanina que dá cor à nossa pele. Então, pensa, todas as células da sua pele estão fazendo isso há 15, 16 anos para você ter aí ó, o tom da sua pele, tá? Pode ser uma proteína que está lá no seu estômago para fazer a digestão da comida, tá bem? Então, as suas células, isso é o metabolismo celular, as suas células estão produzindo proteína a todo instante. Então, a todo instante, tem ordens saindo do núcleo e indo para o citoplasma. Essas ordens são lidas pelos meus cozinheiros, que são os ribossomos, e aí o cozinheiro lê, chama o transportador que está trazendo os aminoácidos, que é os ingredientes, e aí o cozinheiro mistura, né, os ingredientes, e no final, quando ele acaba de ler a receita, de seguir a receita, no final está pronta a comida daquele cozinheiro, está pronto a proteína que foi feita pelo nosso cozinheiro, essa bolinha aqui, né, vermelha, gordinha aí, que é o ribossomo, tá? Essa segunda etapa que acontece no citoplasma, quando o ribossomo vai escorregando a fita de RNA mensageiro e chamando os transportadores para trazer, né, os ingredientes, essa etapa, gente, esse número 2 é chamado de tradução. O que significa tradução? O meu cozinheiro está lendo a mensagem e está entendendo, traduzindo aquela mensagem e produzindo o produto final, que é uma proteína, tá? Então, cuidado para não confundir
o nome dos dois processos. Transcrição é quando eu vou transcrever a receita do meu livro enorme numa página. Então, transcrição é aqui, ó, de DNA para RNA. Isso aqui é transcrição. Eu estou pegando algo grande e escrevendo em algo menor, em algo curtinho, tá? Tradução é quando o ribossomo está lendo o RNA mensageiro e está obedecendo o que ele mandou fazer, que foi essa proteína aqui, ó, feita de aminoácido verde, roxo e rosa. Tá claro? Isso é a nossa aula de hoje. Entenderam? Sim. Sim. Todo mundo entendeu? Tem alguém com alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta? Podem me mandar pergunta pelo WhatsApp também, tá? Mas tem alguém aqui que quer fazer alguma pergunta? Bom, eu gosto de saber se os meus alunos entenderam quando eu faço pergunta para eles. Então, olha, se ninguém está com dúvida, eu vou fazer umas perguntas agora que vai estar lá no exercício para vocês fazerem até hoje, 5 horas da tarde, e eu quero saber se vocês vão saber me responder, tá? Se eu perguntar assim, Yasmin, responde para mim, quantos RNAs eu tenho aqui nesse meu desenho? 3. 3, muito bem. Fala para mim quais são eles, Yasmin. O primeiro é o mensageiro. Ele sai do núcleo e vai para onde? Para o citoplasma. Muito bem. O segundo? O transportador. Que já está lá no citoplasma, né? Sim. E o terceiro, nós temos também o RNA ribossômico, que é... Isso. Que foi produzido lá no núcleo e saiu, né? É o que constitui o ribossomo, isso. Gente, o transportador, ele também foi produzido aqui dentro do núcleo, só que ele saiu porque ele trabalha no citoplasma. Ou seja, todos os 3 RNAs, eles são produzidos dentro do núcleo. Porém, dos 3, qual que vocês acham que é o mais importante? Qual que leva a ordem? Mensageiro. Mensageiro. Qual que leva os ingredientes? Transportador. Muito bem, Luísa. Qual que lê a mensagem? O ribossômico. Muito bem, tá? E agora, deixa eu ver, Ana Júlia, responde para mim, Ana Júlia, de onde vêm esses aminoácidos que estão aqui no citoplasma? Como é que essas bolinhas vieram parar aqui no citoplasma das células? E vão ser carregadas pelo RNA transportador. De onde que vem essas bolinhas coloridas aqui? Você explicou isso ano passado. Ano passado, não. Que ano? No 8º, acho que você deu aula pra gente. Não, mas eu falei aqui na aula de hoje. De onde que vem essas bolinhas aqui, ó? Esses ingredientes, esses aminoácidos. Quem souber, ajuda na Júlia aí, gente. De onde que vem? Da alimentação. Quem falou aí? Yasmin. Muito bem, Yasmin. Vem da alimentação. Por isso que a gente precisa comer de tudo. Porque se falta esses aminoácidos, esses ingredientes, não tem como eu produzir uma proteína. E vamos supor que é uma proteína importante para o meu cérebro funcionar melhor. E aí, se eu não como direito, eu não tenho os aminoácidos necessários para eu produzir a proteína que os meus neurônios precisam. E aí o meu aprendizado, ó, fica comprometido, tá? Vamos dar um exemplo, um outro exemplo, as células do estômago, elas precisam de uma proteína aí. Se eu não como para eu ter os aminoácidos, os ingredientes para que as células do meu estômago produzam a proteína, a minha digestão sem essa proteína vai ficar ruim, a minha digestão vai ficar comprometida. Ou seja, essas proteínas
são substâncias para que a célula possa funcionar melhor, né? Cada célula vai produzir proteínas específicas. Se você não fornece os aminoácidos através dos alimentos que você come, se você não fornece os ingredientes, como é que vai produzir a proteína? E aí, sem essa proteína, como é que a sua célula vai funcionar normal? Não tem como, tá? Imagina eu querer fazer um bolo de chocolate se eu só tenho ovo e leite. Tem como eu fazer um bolo de chocolate se eu só tenho ovo e leite como ingrediente? Não. Eu preciso ir no supermercado, eu preciso comprar, eu preciso adquirir o Nescau, eu preciso adquirir a manteiga, a farinha de trigo, tá? Eu preciso ter todos os ingredientes para eu misturar e fazer o meu bolo de chocolate. A mesma coisa aqui. Eu preciso comer de tudo para que eu tenha todos os aminoácidos, para que as minhas células, né, tenham aí os ingredientes para produzir todos os tipos de proteínas que elas precisarem, tá? São quantos tipos de aminoácidos que existem, Amanda? São 20 tipos. Se eu não me engano, 8 nosso corpo produz e os outros 12 vêm, ó, da comida, tá? Por isso que é importante comer de tudo. Legume, frutas, verduras, porque é nesses alimentos que a gente encontra todos os 12 aminoácidos que o nosso corpo não produz, que vem dos alimentos. Tá claro, gente, a aula de hoje? Sim. Sim. Todo mundo entendeu? Alguma dúvida? Sim. Alguém quer fazer alguma pergunta para a gente encerrar? Não, acho que tá claro. Tá claro? Os outros alunos aí, Camila, Otávio, tá claro? Tranquilo. Deu para entender? Certinho. Essa aula... Amanda, Oi. deixa eu só fazer uma pergunta. A gente sabe que a nossa nutrição vem da alimentação, ou seja, todos os nossos aminoácidos e proteínas vão depender do que a gente come. Uhum. Mas quando uma pessoa não pode mais se alimentar, que ela tem que usar a sonda nasogástrica, que é tipo um líquido que vai descer por ela, que eu não sei exatamente o que é. O que eles colocam nesse líquido? Aminoácidos. Aminoácidos. Entendeu? Tá bom. Tá? Uhum. Pessoal, tá claro então? Vou deixar, essa aula vai ficar salva lá no Que Mágico. Revejam ela hoje à tarde para estar fazendo os exercícios que já estão lá, que vocês têm que fazer até 5 horas da tarde. Qualquer dúvida, no WhatsApp, porque eu respondo muito mais rápido o WhatsApp. Tá claro? Ok. Então, Ok. até mais, até semana que vem. Bons estudos a todos. Tchauzinho. Tchau, Amanda. Tchau.